A paz do Senhor, igreja, amém? Aproveitando os irmãos estão de pé, abra a Bíblia, livro de João, capítulo 8, e vamos estar lendo o versículo de número 36, amém? Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer desde já ao apóstolo, pastora Raquel, pela confiança de estar aqui ministrando a palavra, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite esta palavra, amém? Que o Senhor possa falar ao teu coração. Livro de João, capítulo de números 8 e versículo de número 36. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, um versículo curto para nós termos como base nessa noite da mensagem. Diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Quero que a igreja repita, diga assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga: verdadeiramente sereis livres. Amém? Pode tomar o seu assento. Eu tenho nessa noite uma palavra de libertação para as nossas vidas. Eu quero que você, toda vez que eu for pregar, eu vou pedir para você abrir o teu coração. Porque a partir do momento que nós abrimos o nosso coração, nós recebemos a palavra. Porque o objetivo de Satanás nessa noite é fazer com que você não entenda a palavra. Então eu peço que você não se distraia com nada. Quero que você fique atento daquilo que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Porque se Deus te trouxe aqui neste lugar, é porque Deus tem algo ao teu coração. Nós estamos falando de libertação. Nós estamos falando de algo que muitas vezes nós enfrentamos, que nos aprisiona. E muitas vezes, querido, essa prisão, ela não está pelo lado de fora, mas ela está pelo lado de dentro. Muitas vezes nós sofremos, querido, de guerras interiores. Muitas vezes nós sofremos de guerras que muitas vezes não está ao seu alcance pelo lado externo, mas pelo seu lado interno. E nessa noite o Espírito Santo, que quebra todos os paradigmas, todas as barreiras, ele quer entrar dentro de nós nessa noite. Ele quer encontrar coisas dentro de nós que muitas vezes nós não conseguimos ser libertos, nós não conseguimos nos libertar. E a palavra de Deus vai dizer que ela é espada de dois gumes, e ela tem poder, querido, para dividir juntas, medulas, e ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. É a palavra de Deus. Eu peço aos irmãos nessa noite, enquanto eu estiver ministrando, para que você fique orando em espírito, porque a partir do momento que nós estamos ministrando a palavra de Deus, o Espírito Santo está trabalhando no meio da igreja. O Espírito Santo está trabalhando. Enquanto nós estamos ministrando, Deus está visitando a tua casa. Enquanto nós ministrando, Deus está visitando aquele problema que você não consegue resolver. Enquanto nós estamos ministrando, Deus está entrando em causa sua, a qual você diz: Senhor, eu não consigo. E você nessa noite vai colocar na mão do Senhor, porque dele pertence todo o poder e nele está a tua vitória. Quem acredita, diga glória a Deus. Muitas vezes passamos por conflitos interiores, querido, angústias, pecado, traumas, opressões, oposições. Hoje existe um mal que perturba muitas pessoas, que é algo que está dentro das pessoas, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que estão depressivas, pessoas que, para dormir, pastor, ele precisa tomar um remédio, ele precisa tomar aquele remédio de faixa preta. E se você entrou aqui nessa noite, nessa condição, se você entrou nessa situação, querido, Jesus está aqui para te libertar em nome do Senhor Jesus. Para dormir precisa de remédio. Para dormir não, você vai dormir tranquilo. Você vai dormir nessa noite igual um bebê, porque o libertador está aqui nessa noite e ele está te entregando a tua vitória.
Nessa noite nós ouvimos aqui de louvores falando de cura. Nessa noite nós ouvimos aqui falando que Jeová, Ele é Rafá. Ele é o Deus que cura. E se você está enfermo também, Ele pode te curar para a glória dEle, em nome de Jesus. Aleluia! O Senhor nessa noite quer visitar sangue, pessoas que têm enfermidade no sangue, pessoas que precisam de remédio muitas vezes para controlar a diabetes. Jesus, Ele pode também te curar e te libertar na noite, porque Ele é o Jeová Rafá. Aleluia! Eu quero nessa noite, querido, com esse tempo que me resta, falar sobre alguns princípios de libertação. Por que princípio de libertação, pastor? Porque para ser liberto nós precisamos entender, nós precisamos compreender a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos liberta. Jesus disse que Ele é o libertador, e se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é o Senhor Jesus. Por isso a importância, querido, de você entender, compreender a palavra, porque é ela que vai te libertar. É ela que vai trazer, quebrar todas as cadeias da sua vida. É ela que vai fazer com que você viva uma vida liberta, uma vida de liberdade e não se prenda a qualquer coisa. O primeiro princípio que eu quero falar nessa noite, para que você receba a libertação, você precisa reconhecer que precisa de libertação. Você precisa olhar para dentro de você. Você precisa reconhecer, não, realmente eu estou precisando de libertação. A minha vida é uma vida amarrada. A minha vida é uma vida presa. Eu estou preso por algumas situações. Eu estou preso por algumas coisas que está tirando a minha paz, está tirando a minha alegria. Então nessa noite, se você reconhece que precisa de salvação, você está no lugar certo, na hora certa e no momento certo, porque o Senhor está aqui para te libertar. Aleluia! É preciso reconhecer, querido. E quando nós reconhecemos que precisamos de libertação, nós entendemos também que nós precisamos de uma simples palavra chamada arrependimento. Arrependimento, por quê? Porque é o arrependimento que vai trazer mudanças para a sua vida. É através do arrependimento, de reconhecer que você precisa de mudança em algumas áreas da sua vida, que você precisa de mudança em áreas que você não consegue. Nós muitas vezes viemos para a igreja, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, e muitas vezes, pastor, nós trazemos mala, trazemos bagagem junto com a gente. E às vezes ao passar do tempo, querido, 1 ano dentro da igreja, 2 anos dentro da igreja, 5 anos dentro da igreja, 10 anos dentro da igreja e não mudou de vida ainda. Muito tempo está passando e essa pessoa continua praticando muitas vezes a mesma coisa que ele praticava lá fora. E nesta noite o Senhor está te chamando para o arrependimento. Pastor, mas o que é arrependimento? Arrependimento é sentir dor profunda pelo pecado. Eu vou repetir novamente: arrependimento é sentir uma dor profunda pelo pecado. Arrependimento é reconhecer que você errou. Arrependimento é desejo de mudança. Arrependimento é uma ação reparadora que corrige danos e também leva-nos a um sentimento de perdão, ou seja, de pedir perdão a qual eu errei. Arrependimento, querido, é você sentir dor profunda, é dizer: Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu estou indo na tua casa. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Jesus não está aqui para condenar ninguém, porque realmente o Senhor não chamou justos, mas Ele chamou pecadores ao arrependimento. Aleluia!
Queridos, eu quero dizer algo muito sério nessa noite. O diabo, ele se alimenta de brechas. Quando nós precisamos de libertação, quando muitas vezes nós abrimos uma brecha, e ele é oportunista. Quando você abre uma brecha, aí ele entra. Davi um dia estava lá no palácio. Davi um dia estava lá, porque Davi estava sempre na guerra. Davi estava sempre na batalha. Mas um dia Davi resolveu ficar em casa. Resolveu ficar em casa. E ao olhar pela janela, Davi, ele vê uma linda mulher tomando banho. E se Davi desconsiderasse aquilo, ele poderia voltar para sua casa feliz, contente e continuar a sua vida. Mas não. Davi resolveu alimentar aquele sentimento. Porque pecado é isso, querido. A Bíblia diz que o pecado está à nossa porta. Mas a questão é, se nós estamos alimentando. E a partir do momento que nós alimentamos, a partir do momento que nós abrimos uma porta, ele entra em nossa vida e faz um estrago muito grande. Foi assim com a vida de Davi. Davi resolveu dar uma oportunidade ao pecado. Ele manda para que um dos teus servos vai lá e busca aquela mulher. E para piorar a situação, pastor, aquela mulher era uma mulher casada. Aquela mulher tinha um dono. Aquela mulher tinha um marido. Mas resolveu dar uma oportunidade para o erro, para o pecado. E assim ele fez, querido. Ele pegou aquela mulher, trouxe para dentro da tua casa, deitou com ela, e para piorar a situação, ele pega o marido daquela mulher e manda ele para a batalha, manda ele para a guerra. Para quê? Para que aquele homem morresse lá na batalha. E ali sabe o que acontece, querido? Aquele homem vai para a guerra e morre, e ele toma posse daquilo que não era dele. Ele abriu uma brecha. E a maldição entrou dentro da sua casa. Quando nós abrimos uma brecha, quando nós abrimos uma porta, a maldição ela entra na nossa vida. Quando nós abrimos uma porta para Satanás entrar em nossa vida, a maldição e a desgraça entrou dentro da casa de Davi. Irmãos começou a se levantar contra irmão. O filho começou a se levantar contra Davi. O próprio irmão violenta a sua própria irmã. O outro irmão, vendo essa situação, vai lá e mata o seu próprio irmão. E a desgraça reinou dentro da casa de Davi. Davi, diante daquela situação, ele engravida aquela mulher, o filho morre. Olha quantas desgraças aconteceu na vida deles, querido, por ele abrir uma brecha para que a maldição entrasse dentro da casa dele. E um dos princípios de libertação é fechar as brechas. E nessa noite o Senhor está te convidando para fechar as brechas da tua vida. O Senhor está te convidando, dizendo para você assim: existe uma brecha aí que o diabo está entrando, existe uma brecha que a maldição está entrando, é tempo de fechar, é tempo de você fechar a porta para que Satanás não entre mais na tua vida. Aleluia! A Bíblia vai dizer: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você sabe como nós resistimos o diabo, querido? Fechando as portas para ele. Fechando as portas para Satanás. Tem até uma ilustração, né? Não comparando ao animal, mas não sei se já na tua casa você já se deparou com aqueles cachorros de rua, né? Não sei se você já teve essa oportunidade. Mas se você, querido, por exemplo, pegar ali um potinho de ração ou de comida e colocar na porta da sua casa com um pouquinho de água, aquele cachorro vai se alimentar. E se todo dia você
colocar ali, aquele cachorro vai lá e vai alimentar todo dia, e não vai sair dali, sim ou não? Não vai sair dali. Assim é o diabo em nossas vidas, querido. O diabo, ele se alimenta de pecado. O diabo, enquanto você está abrindo brecha, ele está na tua vida. Enquanto o diabo está encontrando um alimento na tua vida, ele está na tua vida. Mas a partir do momento que você diz: diabo, aqui não, aqui não, aqui não, estou fechando a porta, e você começa a resistir ele, sabe o que vai acontecer, querido? Ele vai ter que sair da tua vida, ele vai ter que ir embora, e a libertação, ela vai acontecer na sua vida. Aleluia! Diga para o seu irmão: fecha a brecha. Diga: fecha as portas. Aleluia! Outro princípio é querer a libertação. Se não querer, não adianta. Pode ficar 10 anos dentro da igreja, se não quiser mudança, a mudança não acontece. Você pode vir para o culto, pode assistir, pode ouvir os louvores maravilhosos que as irmãs cantam, pode sentar, o pastor pode profetizar na tua vida, mas se você não quiser mudança, querido, a mudança não vai acontecer. Se você não reconhecer, dizendo: não, eu preciso mudar, a palavra do Senhor vai dizer, livro de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: portanto, os que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, já passou, eis que tudo se fez novo. Deixa eu ver os libertos aqui nessa noite, deixa eu ver as novas criaturas nessa noite, deixa eu ver os que estão salvos em Cristo Jesus nesta noite. O pastor nessa noite falou sobre a volta de Jesus. Uma vez, o pastor pregando na igreja, pediu aos irmãos e disse à igreja: quem aqui tem certeza da salvação? O pastor fez um desafio: levanta a mão, quem tem certeza? Irmãos, se foi um ou dois que levantou a mão, eu acho que era o pastor mais alguém que levantou a mão na igreja. Porque se estamos servindo a Deus, se estamos na casa do Senhor, se estamos lutando no dia a dia, e não ter certeza da salvação, querido, nós estamos perdendo tempo. Você que está aqui nessa noite, você precisa ter certeza da tua salvação, que se Jesus tocar a trombeta hoje, se a trombeta soar hoje, você precisa ter certeza, aonde você estiver, querido, você vai ser arrebatado juntamente com o Senhor nos ares. Aleluia! O Senhor não está procurando justos, Ele está procurando pecadores ao arrependimento. Você sabe qual a diferença, querido, de ser pecador? Porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que, a própria Bíblia vai dizer assim, que aquele que não peca é mentiroso e a verdade não está nele. Presta atenção. Aquele que não peca é mentiroso e a verdade não está nele. Mas a diferença é o que Deus abomina: os que vivem na prática. Essa é a diferença dos que vivem na prática. Quem não peca, né? Quem não perde a cabeça, quem não fica nervoso, né? Ainda bem que aqui não tem ninguém nervoso. Ainda bem que aqui não tem ninguém, que as pessoas, né? Sabe que as pessoas que falam assim: ah, não pisa no meu calo não, senão... E a gente traz isso lá de fora. Ainda bem que aqui não tem ninguém assim, né? Todo mundo tranquilo, no maracujá. Diga para o seu irmão: não é seu caso não, né, irmão? Eu tenho 7 minutos para terminar essa mensagem, porque nós vamos orar em posição de mão na tua vida. É preciso querer a libertação. Livro de João, capítulo 5, versículo 6, o Senhor, diante daquele enfermo no tanque de Betesda, ele pergunta para ele: queres ser curado? E o Senhor está perguntando essa noite: queres ser liberto? Queres ser liberto?
É preciso abrir o teu coração. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Eis que estou à porta, eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Abre o teu coração para Jesus entrar. Jesus, olha essa área da minha vida, Senhor, precisa de libertação. Senhor, olha como eu estou, se eu estou pecando, Senhor. E o Senhor entra com providência, não quero isso mais. Renúncia! Renúncia! É preciso querer. O que queres que eu te faça? Para nós encerrarmos, você precisa provocar o milagre de Deus na tua vida. A libertação precisa ser buscada. O pastor convida, irmão, quarta-feira, culto de libertação, venha para o culto, venha buscar a presença de Deus, venha buscar a palavra de Deus. Segunda-feira, a oração, venha botar a cara no pó, meu irmão, venha orar, venha se humilhar. Como eu já repito aquele versículo, humilhai-vos debaixo da mão potente do Senhor, e no tempo certo, Ele vos exaltará. Provoca o milagre de Deus na tua vida. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, mas ela teve que ir lá provocar o milagre, ela teve que ir lá buscar. Se ela ficasse na casa dela de mão cruzada, não ia receber nada. Libertação, querido, você precisa buscá-la. É preciso buscar a libertação. É preciso. Naamã, o profeta fala para ele, mergulha 7 vezes. Quantas vezes? 7. Se ele tivesse mergulhado 2 vezes, querido, ele tinha voltado para casa leproso. Se ele tivesse mergulhado 5 vezes, ele tinha voltado para casa leproso. Mas a palavra era quantas? 7. E ele mergulhou 7 vezes. E ele foi curado para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Aleluia! Creia, meu irmão, na palavra que é direcionada a esse altar. Creia, independente de quem seja, é uma palavra de direção para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E para nós finalizarmos, e eu quero finalizar com esta palavra: Jesus, Ele é o libertador. Aleluia! E Ele está aqui neste lugar, e Ele está perguntando: quem quer ser liberto? Quem quer ser liberto? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Deus está te chamando nessa noite para ser livre. Deus está te chamando nessa noite para ser livre. Livro de Isaías, capítulo 61. Ali a palavra do Senhor vai dizer assim: o Senhor dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para evangelizar. O Senhor ungiu para libertar os cativos. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, essa palavra vai se cumprir na vida de Jesus. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 2, está dizendo que aquele que estava em trevas viu uma grande luz. E no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 16, essa palavra se cumpre no ministério de Jesus. Jesus é autoridade espiritual. Para quê, querido? Para expulsar demônios. Há poder neste nome. Este nome estronda os céus, estronda a terra, estronda os infernos. Os demônios não podem ouvir este nome. Quando os demônios ouvem este nome, querido, eles se estremecem, porque há poder no nome de Jesus. Aleluia! Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, diz que este nome está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, os que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos creem nesse nome? Deixa eu ver. E Ele nos deu autoridade, pastores. Ele nos deu autoridade. Olha só o que Ele diz no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Ele diz assim: em meu nome,
expulsarão os demônios, falarão em novas línguas. Se pegar alguma serpente, ela não fará dano algum a vocês. E também se você beber alguma bebida mortífera, não fará dano algum a vocês. E ele diz assim: e colocará as mãos sobre os enfermos, e colocará as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados para a glória do Senhor. Quantos precisa de cura aqui? Deixa eu ver. Quantos precisa de cura aqui? Deixa eu ver. Pastor, eu tenho diabetes. Pastor, eu tenho uma hérnia na coluna. Pastor, eu tenho problema no sangue. Pastor, eu tenho problema nos ossos. Pastor, eu tenho problema no útero. Pastor, eu fui lá, fiz o exame e eu não fiquei contente com o exame. Nesta noite Jesus quer te curar. Nesta noite Jesus quer fazer um milagre na tua vida. Só os que crêem se colocam de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero aproveitar essa oportunidade para orar por vocês. Eu vou encerrar minha palavra, vou passar para o apóstolo, que vai dar continuidade, mas nós vamos continuar orando por você, porque ele nos deu autoridade. Ele disse: esses sinais que seguirão aos que creem. Amém? Quem crê, diga glória a Deus. Se você crê, querido, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Pode sim, todos, vem. Todos que creem, pode vir. Todos que creem. Amém? Os irmãos lá atrás não crê? Não? Vem na frente. É todos. Quando a palavra é todos, é todos. Amém? Isso, irmão, vem na frente, dê um passo. Eu vou passar a palavra para o pastor. Vem na frente, você vai ser ungido. Você vai receber nessa noite a oração. E Deus vai fazer milagre aqui. Enquanto eu estava ministrando, Deus estava visitando pessoas. Enquanto eu estava ministrando, Deus estava entrando em situações pesadas, querido, pesada. Tem pessoas aqui que chegam na tua casa, você não aguenta ficar lá dentro. O seu prazer é ficar lá fora. O seu prazer é ficar na rua. Você não consegue ficar dentro da tua casa. Jesus vai te libertar hoje. Jesus está visitando lá a tua casa. Aleluia. Você não consegue. O teu prazer é ficar na rua. Mas Jesus está aqui para te libertar. Quantos crê, diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Dos irmãos que estão aqui na frente, quem precisa de cura, quem está enfermo aqui, só levanta a mão. Tem alguém aqui? Em nome de Jesus? Não tem ninguém, irmão? Todo mundo curado para a glória de Deus? Graças a Deus, né? Amém? Tem alguém aqui que nessa noite precisa de libertação? Só levanta a mão. Aleluia. Vem cá, Jean, fica aqui. Só o Jean? Tem mais alguém? Bom, Jesus revela o oculto escondido, hein? Jesus vai te revelar, vai ficar feio para você. Amém? Tem mais alguém aqui? Não tenha vergonha não. Aleluia. Levanta a mão aqui, quem não consegue dormir de noite. Só levanta a mão. Pastor, eu não consigo dormir à noite. Isso. Amém. A última fala aqui. Tem alguém que faz uso de remédio, irmão, para alguma coisa aqui? É? Amém. Vamos orar por todo mundo, amém? Eu quero orar pela vida dos dois. Vou pedir para os varões me ajudar, amém? Vamos ungir e vamos profetizar sobre a vida deles em nome de Jesus, amém, irmãos? Você crê no poder da unção? A Bíblia fala que a unção quebra o jugo, em nome de Jesus, e todo o jugo será quebrado nesta noite. Em nome de... Vem cá, Hércules, eu quero orar por você, fica aqui. Você, vem cá. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos orar pela vida deles, irmãos? Em nome de Jesus.